Bom, seguiremos agora para o nosso debate, nosso bate-papo sobre técnicos e táticas, treinando clubes e seleções para o novo futebol mundial. E eu aviso agora a todos que oferecemos aqui do lado de fora do auditório café, água e pedimos que retornem ao palco senhores Tite, Marcelo Bielsa, Fábio Capello e também o ex-jogador de futebol e atual comentarista da Rede Globo, o senhor Caio Ribeiro, e o grande comandante da campanha tetracampeã mundial da seleção brasileira e também técnico brasileiro que mais treinou seleções de outros países, 6 no total, disputando Copas do Mundo por 5 delas, Carlos Alberto Parreira. Por favor, retornem ao palco todos. Vou contar com a ajuda preciosa do Parreira e do Caio para esse bate-papo inicial e depois a gente abre para as perguntas. Fiquem à vontade. Bom, primeiro dizer que eu ficaria 5 horas sentado aqui anotando só e absorvendo tudo que a gente está aqui aprendendo com vocês. É um prazer ouvir 3 campeoníssimos por onde passaram, treinadores de ponta. E, Parreira, obrigado pela presença. Acho que você tem muito a agregar a essa conversa. A gente vai abrir para a pergunta. Acho que vocês têm um monte de curiosidade, vocês devem estar querendo saber bastante coisa. Mas a minha função aqui é a gente entrar um pouquinho mais na parte tática do jogo, na parte de estruturação de equipe, de aplicação de conceitos. E, para começar nosso bate-papo, eu gostaria muito de travar um embate aqui entre o conceito do futebol sul-americano e o europeu. E, Fábio Capello, como você é minoria, eu gostaria que você começasse dizendo o que você admira no futebol sul-americano e as dificuldades que você teve com experiências de jogadores brasileiros. Bom, 2 coisas que eu acho importante. O futebol sul-americano está melhorando muito com relação à técnica e também com relação à presença em campo, com tática e pressão e velocidade com a qual eles jogam agora. Eu acho que vai ser um futebol muito protagonista na próxima Copa, na Rússia, e os jogadores têm uma enorme qualidade, enorme personalidade, e eu tive a sorte, no Roma, de treinar o Aldair, Zago, Emerson, Cafu, e também tive a sorte de trabalhar com o Marcelo desde os 16 anos. O Marcelo foi um jogador que aprendeu muito, como Gago também, são todos jovens, e todos trabalharam muito, se esforçaram muito e chegaram ao nível que conhecemos hoje. Eles têm talento, têm qualidade e, além de tudo, são jogadores que sempre tiveram a garra, a vontade de se tornarem jogadores de primeira. Com relação aos jogadores sul-americanos na Europa, comparando aos italianos, bom, todos estão indo muito bem. Estão indo muito bem porque eles vão se enriquecendo e vão ganhando algo a mais, além do que o nível tático pode dar ao jogador italiano. Talvez o jogador italiano seja menos propenso a pensar na fase ofensiva, mas na fase de defesa, de meio campo, eles estão muito preparados. Então, os jogadores sul-americanos
que têm muito mais imaginação, criatividade e são mais individualistas, entendem na Itália que eles têm que trabalhar mais pelo grupo. O jogador europeu é mais pragmático. Você está há muito tempo na Europa. Você vai voltar a dirigir um time na França. O que você aprendeu nesse tempo com os europeus e o que os sul-americanos acrescentaram? Bueno, yo lo que creo que los procedimientos para mejorar el rendimiento de un futbolista se han extendido de manera proporcionada entre casi todos los lugares del mundo. Para mí, el futbolista sudamericano tiene todavía una ventaja respecto del jugador europeo y una desventaja. El jugador europeo está dispuesto al juego colectivo y a la vinculación entre los integrantes que componen el equipo para establecer un método para superar al rival. Y en eso son mejores que los sudamericanos. Y los sudamericanos conservan la capacidad de emocionarse. Yo creo que el gran cambio que se va a producir de aquí en adelante en el fútbol es el desarrollo de la parte amateur del jugador. Nosotros venimos hablando constantemente de mejorar, de hacer a los jugadores más profesionales. Han llegado a un tope, la profesionalización del jugador. Pero resulta que un jugador profesional, para ser buen jugador, tiene que tener una gran dosis de amateurismo. Sufrir por perder, tener amor propio frente al error, frente a equivocarse. Y ese procedimiento, todo lo que rodea al jugador de fútbol, lo envilece, lo hace peor, porque apuesta al individualismo, a la exposición exagerada, al materialismo, a todo aspecto que lo deterioran como persona y se involucran con el grupo siendo seres humanos deteriorados por el entorno. Yo por lo menos todos los esfuerzos que hago ahora como entrenador los vuelco en tratar que los jugadores sean adaptables a las necesidades colectivas del grupo. Para mí, lo que dijo Capello, que me pareció de un peso enorme, que me pareceu ser muito importante. Yo me voy a extender porque lo quiero contar. Eu vou me alongar aqui, pois eu quero contar. Parece que um jogador de basquete muito famoso se aposentou recentemente de um time do melhor técnico dos Estados Unidos. Não me lembro nem o nome do time, nem do técnico, nem do jogador. Mas vemos que esse técnico ganhou muitos títulos. E perguntaram a ele por quê? Qual era o seu sucesso? Qual era o método para ter tanto sucesso? E ele contou o seguinte, ele disse, porque esse jogador que hoje se aposenta, há 15 anos começou a jogar, ele tinha uma conduta, e ontem que se aposentou tinha a mesma conduta. E durante 15 anos foi o melhor do time, e sempre foi de uma humildade e de um comportamento sempre igual. Sempre deu o seu máximo, sempre foi generoso com os companheiros, sempre foi esforçado, e como era o melhor, todos tinham que fazer o mesmo. E é o que o Capello disse, ao 100%, todos sem exceção. E é por isso que faz importante ter muita humildade, pois os jogadores acreditam que na sua condição de melhor, garantia exceções e privilégios. E o melhor é o contrário. Ele é quem tem mais obrigações, pois ele é abençoado. Grande parte do que ele recebeu, pois a genética e a vocação. Ele não fez nada para ter a genética e a vocação.
Então, eu me alonguei, pois quis explicar isso, que o segredo está na emoção como potencializador da virtude. E para que a emoção esteja presente, é preciso trabalhar com a mente de um jogador de futebol. Todos os outros estágios na forma desportiva estão sendo explorados. Kobe Bryant, do Lakers. O treinador, como se chama? Phil Jackson, acho, né? Você lo conoce, la conocía, la anécdota. Ha escrito también un libro muy, muy importante. Cuando empezó... Um livro importante. Decimos todos, vamos, hay que hacer algo diferente. Pero los líderes de verdad, entrenamiento, el campo, es siempre. Ahí empezó el Phil Jackson. Es un libro, escucha, te lo vas a encontrar muy interesante. Muchas gracias. Cestas Sagradas ou 11 Anéis. São os dois nomes dos livros. São os nomes dos livros do Phil Jackson. Brasileiro, Cestas Sagradas ou 11 Anéis, ele conta, ele relata dos fatos todos gerados com senso de equipe. O nome dos dois livros, na cultura nacional brasileira, ela tem reproduzido esses dois. A gente fala muito em ambiente, e eu acho que esse é um dos segredos do seu trabalho, Titi. Aliada à parte tática, à parte técnica, saber lidar com as diferenças, e ter justamente esse comprometimento da parte dos atletas. Você lidou de uma maneira muito legal, e eu queria que você expusesse aqui com o Neymar, que é o nosso craque, mas que hoje talvez tenha mudado o jeito dele de jogar, porque ele trabalha especificamente numa zona do campo onde ele pode guardar as energias para ser absolutamente decisivo ali. Mas eu tenho certeza que o teu trabalho com o Neymar é um processo de construção que envolve muito mais o comportamento dele, lidar com a pressão, lidar com esse tipo de protagonismo. Eu queria que você contasse como foi a sua chegada na seleção, pegar uma estrutura de um grupo completamente em dúvida, sem confiança, e em tão pouco tempo conseguir essa transformação. Já a gente vai entrar na parte de construção de equipe. Eu queria que você falasse mais desse aspecto emocional. Eu vou linkar uma responsabilidade que nós temos nós também trazemos uma responsabilidade muito grande enquanto líderes, enquanto exemplos, nós técnicos. Nós não vamos fugir também, a gente divide enquanto grupo, mas traz. E ele é fundamentalmente nas nossas ações e nos nossos comportamentos. Diz e faz. Se não fizer, tu perde o respeito de quem tu dirige. E quando tu fizeste a pergunta, Caio, e aí eu ouço o Capello falar um senso de equipe, de organização tática que o europeu tem. E quando eu vejo o Bielsa falar na nossa magia, na nossa capacidade criativa, na nossa capacidade inventiva do 1 contra 1, eu pego esses dois detalhes para passar o seguinte: o meu grande desafio nosso enquanto técnico é saber que tu vai permanecer com 1 minuto e meio, 2 de posse de bola, vamos usar a informática para pensar e refletir. E tu tens, e o Valdano já falava isso há muito tempo atrás, Cruyff falava isso daí há muito tempo atrás, o que tu vai fazer nos outros 57, 58 minutos? O Cruyff dizia no seu livro, eu jogo 3 minutos para mim, 87 para o time. 3 minutos era tempos atrás. Hoje, com a velocidade do jogo, tu joga bem menos, a média bem menos. Então, a capacidade que tu tem do jogo apoiado, de aparecer para jogar quando tu está com a posse de bola, ou de ter uma função defensiva de posicionamento, ela passa a ser importante. Dito isso tudo e feito esse gancho, para mostrar, e eu fiz questão de mostrar do Neymar, que dá para te fazer uma hora astro, jogador, o top 3, o top 5 do mundo, dá para te executar uma função. E quando o líder passa essa mensagem com a ação dentro do campo, ela tem um peso muito grande. Fazendo analogia também à capitania. Quando eu dou a capitania a um atleta, a abraçadeira, eu digo, junto com ela vem uma série de responsabilidades.
Ela traz a disciplina, ela traz o incentivo, ela traz o exemplo, e são de comportamentos também fundamentalmente em cima do jogo, em cima da competição. Mire, eu queria agregar algo. Eu queria adicionar algo. Por questões de idade... Não, mas por questões de idade, eu te cedo a palavra. Pela preferência da idade, eu te cedo a palavra. Eu, come comentarista da televisão Fox, trasmetto o campeonato espanhol, não? Como comentarista da Fox TV do Campeonato Espanhol, eu nunca achei que esses... Eu vou falar de um jogador que se tornou o que ele se tornou depois que foi para a Espanha. Ele melhorou em todos os aspectos. Isso a gente vê também nas... Si capisce che ha sofferto il post-mondiale, ha portato questo effetto negativo del post-mondiale in una positività verso tutto il gruppo. Ha capito cosa serviva. E questa positività, vorrei raccontarvi un fatto che mi fa piacere dirvelo a voi come brasiliani. Lui era l'allenatore a quei tempi della nazionale. Noi stavamo lottando per vincere il campionato e Cafu, c'era Cafu, Aldair, Zago, avevi con te. E a Cafu gli dissi una volta, dico Cafu, ci sono partite amichevoli, digli a Pereira che ti lasci a casa per piacere che così recuperi. E lui mi disse questa cosa, mister, lei mi può chiedere tutto quello che vuole, tutto, ma mai di rinunciare ad una partita della nazionale. Ed è stato un capitano vincente. Esse era o espírito de 94, Parreira? Você chegou e pegou uma seleção extremamente de um jejum de títulos. Tinha uma cobrança muito grande. Ter mentalidades vencedoras como a do Cafu, caras tão comprometidos com o trabalho, fizeram a diferença? Olha, 94 foi um episódio muito interessante porque o Brasil, com todo o potencial que tinha, não ganhava uma Copa do Mundo há 24 anos. Havia uma lacuna de 24 anos, não é não ganhar, não ter chegado nem à final. E isso incomodava muito, porque sempre se falava o melhor futebol do mundo. Aí havia o questionamento, como? O melhor futebol do mundo há 24 anos, não chega a uma final, não ganha uma Copa. E, por sorte, as derrotas sempre trazem ensinamentos. A de 90 trouxe um ensinamento muito grande. Metade daquele grupo esteve conosco em 94. E eles sabiam exatamente o que não teriam que fazer para ganhar a Copa em 94. Tudo aquilo que aconteceu, entre aspas, que não foi bom, que não foi positivo, não vou dizer nem de errado, na Copa de 90, não foi repetido em 94. Outra coisa, eram jogadores maduros, experientes, e nós sofremos uma pressão. Quem acompanhou, foram 3 anos de uma pressão muito grande. Então, nós aprendemos, e o Tite sabe disso, e você colocou muito bem, tem 2 aspectos, ganhar dentro e fora do campo. É importante saber gerenciar o comportamento com a imprensa, com o torcedor, e ter um aparato que te proteja. De lá para cá não vai nos atingir. Nós sabemos o que estamos fazendo. Se houve uma coisa importante na conquista de 94, foi nós termos ganhado com as nossas ideias. Mauro Silva e Dunga, 2 brucutus, não podiam jogar juntos. Não, né, Mauro? Não podiam jogar juntos. E nós mantivemos as nossas convicções até o final. Não mudamos nada. Porque, naquele momento, pedia isso. E, evidentemente, conseguimos ganhar o fora do campo, dentro de campo. O grupo sabia que iria vencer, que iria ganhar. É evidente que tem que ter essa mentalidade vencedora. E foi muito importante, veja bem, Caio, quando nós chegamos em Los Gatos, primeiro dia que nós chegamos à noite, os jogadores nos convocaram para uma reunião. Toda a comissão técnica, eu, Zagallo, toda a comissão técnica. Professor, nós não é que resolvemos, nós temos uma ideia aqui e não temos nenhum contato com a imprensa. Não entrar nada de fora para dentro. Naquela época era possível. Não havia celular, não havia internet, era muito mais fácil controlar.
porque a gente não quer ser atingido pelo que está acontecendo lá fora, que era muita pressão. Vamos nos concentrar no trabalho. Isso foi feito. Houve uma dedicação integral de todo o grupo. Foram um ano de trabalho na eliminatória, foi 45, 50 dias de treinamento lá em Los Gatos, na Califórnia, e realmente havia essa mentalidade vencedora. E havia, evidentemente, uma maneira de respeitar o futebol brasileiro. A simplicidade. Uma linha de 4, 2 linhas de 4, 2 atacantes, de acordo com o momento. Muita gente interpretou mal e interpreta até hoje. Futebol europeu, nós nunca fomos europeus, nós fomos brasileiros o tempo todo. Uma linha de 4, marcação por zona, toque de bola, laterais saindo. Agora, aquele time era organizado sem a bola. O Arrigo Sacchi fez nosso amigo, fez um elogio muito grande. O time brasileiro de 94 foi um dos grandes times brasileiros mais bem organizados que eu vi atuar. Exatamente porque aquelas 2 linhas de 4 funcionavam harmonicamente bem. 2 laterais que saíam, 2 atacantes fenomenais, Romário e Bebeto, que decidiam. Então, era um time equilibrado, que sabia jogar com e sem a bola. Eu acho que isso tudo foi importante. O ambiente que foi criado durante a eliminatória serve muito para temperar esse modelo de campeão, porque na eliminatória você vai jogar contra o Chile, contra a Argentina, contra o Uruguai, contra o Paraguai, você enfrenta todo tipo de adversidade. Aquele jogo contra a Bolívia, você não imagina o ódio que nós saímos de lá daquele dia. O Mauro vai lembrar. Nós perdemos a 3.800 metros, de 2-0. Quando nós chegamos no hotel, a 50 metros, nós não conseguimos entrar no hotel. A população boliviana, estava todo mundo lá, 100 mil pessoas. Bolívia, Brasil, não é nada, e tal. Aquilo nos criou uma angústia. Quando teve o jogo de volta aqui, nós demos o troco. Foi 5-0 no primeiro tempo, 6-1, aquela raiva toda extravasou. Então, a eliminatória serve para isso, para temperar o jogador no calor da competição. Quando chega na Copa do Mundo, você vai jogar nos Estados Unidos, no México, foi muito mais difícil a eliminatória. Foi muito mais difícil. Lá é muito mais tranquilo. Então, a eliminatória serve para forjar muita coisa. Portanto, eu acho que essa mentalidade vencedora, ter um equilíbrio, ter jogadores experientes, isso ajudou muito. Enquanto o Bielsa falava de adaptação ao sistema tático, falando um pouquinho de 3 zagueiros, você me confidenciava que, em alguns momentos do jogo, você trazia o Mauro para dentro dos zagueiros para liberar os laterais. E esse encaixe é que fazia funcionar a equipe, né? O Mauro vai lembrar, todas as equipes jogavam no 4-4-2 com 2 atacantes enfiados. E aqui no Brasil a gente tinha a ideia, né, de quando o lateral direito subia, a gente prendia o lateral esquerdo. Quando subia o lateral esquerdo, a gente prendia o lateral direito. Só que quando esse lateral direito que saía para o jogo, tocava a bola no volante, ele olhava para frente, o lateral esquerdo estava lá atrás, preso lá na linha da zaga. Mano. Nós temos que arranjar uma maneira de mudar isso. E a maneira foi fazer 3 contra 2 na última linha, com o Mauro, o Aldair e o Márcio Santos. Agora, eu precisava da responsabilidade do Mauro. O Mauro, professor, pode deixar que eu não vou sair, eu fico aqui. Então, nós fazíamos 2 e o Mauro um pouquinho à frente. Ele não ficava nem no meio nem atrás, ficava um pouquinho à frente. Se a jogada saía com um atacante que vinha para receber a bola, o Mauro ia de encontro a ele. Se havia uma jogada longa nas costas do Aldair, o Aldair saía na cobertura, o Mauro se infiltrava no meio. Nós não sofremos nenhum contra-ataque durante toda a Copa do Mundo. Funcionou perfeitamente bem. E eu fiquei muito feliz de ver que já em 2014 a Alemanha fez isso também com o Schwarzenegger. Os 2 zagueiros, Schwarzenegger se metia ali, não só para ajudar na defesa, como para sair jogando e armar o time. Então, isso funciona muito bem. O Tite está fazendo isso também muito bem. Eu acho que é a maneira, o Bielsa mostrou ali, que é uma maneira perfeita dentro das condições atuais. Doble pivote. Doble pivote. Doble pivote. Sim, de verdade. Mas Caio, essas figuras aqui são figuras exponenciais do futebol mundial. Pela experiência que eles têm, pelos que eles fizeram, Copa do Mundo, pela filosofia. Esse papo de tática é muito bom, foi maravilhoso o que o Bielsa falou, que o Tite falou, foram verdadeiras aulas. Mas o papo mais gostoso foi o que nós tivemos lá dentro, sem nenhuma pressão, aquele papo descontraído. Que eles botaram o coração para fora. Falaram com... Ele fala paixão, ele fala emoção, eu falo paixão. Tudo na vida que a gente faz com paixão, a gente tem que ter sucesso, tem que ter paixão, tem que se sentir preso por aquilo.
eles falavam da formação da equipe, jogar bonito, jogar no contra-erro do adversário, ganhar jogando bonito, jogar ganhando feio, a formação do jogador, o que é que deve ser feito. Eu gostaria que eles falassem um pouquinho disso para a gente, do que eles comentaram lá dentro, da importância da formação do jogador, da importância de jogar bonito, da importância de ganhar, como se faz para montar um time, uma filosofia. Esse papo foi maravilhoso, eu acho que os treinadores vão gostar, se eles conseguirem reproduzir alguma coisa. Bielsa, por favor, o teu foco sempre foi com o espetáculo, com melhorar o jogador individualmente, não tanto com o resultado. Essa é a essência do teu trabalho? Me repite? O seu foco, a sua maneira de pensar o futebol sempre foi muito mais em melhorar o jogador, seu compromisso com o espetáculo do que só com o resultado. Tem uma declaração sua muito legal que você fala, ganhar só por ganhar passa rápido. Você vive aquela euforia do momento, mas você não entra para a história. O percurso que é importante, o caminho que você, as escolhas, os valores, até chegar a uma conquista. Isso é que marca a carreira de um jogador. ¿Ainda es esa forma de pensar su trabajo? Mire, yo soy un entrenador que en líneas generales no ha tenido éxito. Eso no es una afirmación que yo haga por falsa modestia, sino que lo demuestran mi currículo. Lo segundo es que también, en pocas oportunidades, casi le diría, salvo en la selección argentina, me tocó dirigir equipos de élite. Entonces, necesariamente el trabajo me reclamó más intervenir en el crecimiento del equipo y en el crecimiento del jugador. Es decir, cuando usted tiene grandes jugadores, es suficiente con no molestarlos demasiado, ¿me entiende? Cuando usted no tiene grandes jugadores, tiene que intervenir para desarrollarlo. Ahora, yo de ninguna manera, no hay nada que uno pueda priorizar en la forma de ejercer su oficio que indique que ganar es indispensable, ¿me entiende? Es el eje de la intervención. Entonces yo no haber ganado lo vivo como un fracaso, no es que digo, yo no gané muy poco, pero hice tal o cual cosa. No, yo gané muy poco, no pude ganar. Entonces, você ganhou uma Olimpíada de forma invicta com a seleção argentina. Bueno, está bien. Y encima ustedes después la ganaron, y entonces uno ya no pude argumentar nada. Uno se va quedando sin argumento si no gana. Y eso es cierto, es cierto. Yo noto que los entrenadores, para justificar nuestra realidad, vamos atribuyendo al perfil positivo de nuestra labor, lo vamos jerarquizando. Pero acá lo importante es certificar con éxitos deportivos el procedimiento de la gestión de un equipo de fútbol. Pero yo quería decir una cosa que usted dijo en algún momento, que para mí es muy útil decirlo, que había que... Usted utilizó una cosa que miren, a mí, usted habló de autonomía e integración. Autonomía e integración es un arte, porque autonomía es respetar la acción independiente y integración es lo contrario, es aglutinar las partes, unir las partes. Entonces, el que es conductor sabe que lo que dijo él es un arte. Eso no se aprende, no se transmite, hay que saber, es un arte, ¿me entiende? Entonces, él dijo, nosotros, el entrenador, ¿qué hace? Convence. Si pudiéramos decir en una palabra qué hace el entrenador, diríamos, mira, el entrenador se dedica a convencer. Fabio dijo, y esas cosas son cicatrices que uno lleva en el cuerpo y cuando alguien la separa la cicatriz, vos decís, mirá esa cicatriz. Hay 30 tipos que todos los días te están mirando a ver en qué te equivocás. Eso es un peso. Vos llegás a un lugar y hay 30 miradas críticas, no hay 30 miradas comprensivas o de apoyo. Pero cuando uno
dirige un gran equipo o una selección, no son 30 miradas, son 30 millones de miradas las que están ahí. Y entonces, él dijo, ahora viene lo paradójico, ¿cómo convencemos nosotros? La palabra y el ejemplo son los dos caminos que tenemos para convencer al jugador y el contacto diario. Pero resulta que el procedimiento educativo más poderoso que tiene la sociedad ya no son más la escuela, son los medios de comunicación, porque los medios de comunicación influyen más que la familia y que la escuela, que son los elementos genuinos de formación, porque es una vergüenza que los medios de comunicación eduquen a la gente, porque los medios de comunicación tienen intereses específicos y la educación tiene intereses diferentes a los medios de comunicación y la familia tiene expectativas diferentes a los medios de comunicación. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque usted, el mismo argumento que se utiliza para amplificar un comportamiento en la victoria es el que se utiliza para condenar el comportamiento en la derrota. Y lo traduzco. Si Neymar recupera la pelota, contraatacamos y hacemos un gol y ganamos 8 partidos seguidos, mirá, lo domesticó a Neymar, hizo que Neymar fuera colectivo en vez de individual. Pero el día que pierda, este burro, en vez de hacerlo jugar a Neymar al lado del arco, lo hace perseguir al marcador de punta rival. Y eso es la especialidad de los medios de comunicación. Los medios de comunicación se especializan en pervertir a los seres humanos según victoria o derrota. Y esto, ¿dónde se verifica? Se verifica... Lo último que yo aspiraba era a generar esto, porque... No, le explico por qué. Porque resulta que si estamos de acuerdo, ¿cómo lo permitimos? ¿Me entiende lo que le quiero decir? Si estamos de acuerdo, ¿cómo es que lo permitimos? Entonces, ¿cómo se verifica en que lo que te hace importante cuando ganás es lo mismo que te hace inútil cuando perdés? Y esa lucha, ¿cómo hacemos para ganarle la lucha a Neymar? ¿Cómo se hace para ganar esa lucha? ¿Me entiende? Bielsa, Porque talvez... usted, disculpe y ahora termino, usted compite con un entorno intoxicado de individualismo e de vanidade. Bielsa, talvez com essas manifestações e com essas expor as nossas ideias para que haja essa democratização de informações e que as pessoas compreendam. Compreendam que organização e fazer uma função sem bola, ela potencializa a criatividade, ela não inibe. Ela não retira, ela não é pejorativa. E que trabalhar em equipe, a gente passa, sim, mensagens para o garoto e de forma educativa, sim. Porque ele também aprende, e ele é, com uma certa idade, muito fértil a isso, de que existem princípios de quando ele vai bater a bolinha de 4 contra 4, ele sabe que quando ele está sem a bola, ele também vai ter a sua responsabilidade. Ele também vai ter que ajudar, senão vai ficar pesado. Então, nós conseguimos passar através do esporte o não vencer a qualquer custo. E os meios de comunicação estão abertos. Puxem a tendência para onde quiserem. Critiquem um ato de fair play ou não, façam aquilo que vocês gostariam para si próprio. Eu digo, quando a gente faz aquilo que a gente gostaria para nós mesmos e para os nossos filhos, a gente está tocando fundo. Então, essa conscientização e essa troca de informações, de saber como é que são os outros profissionais que aqui trabalham também, e que tipo de preceitos e que tipo de preparação a gente tem, ele é fundamental para a gente poder crescer e conhecer também. Mire, si usted quiere tomarle la temperatura al tema que estamos hablando, la conducta de Rodrigo Caio genera polémica, ¿me entiende? Se polemiza la decencia. Entende lo que le quiero decir? Eu estava me reportando ao Rodrigo, porque tu deu a subentender
que foi essa situação. Fair play não tem nada a ver com regra. Fair play é de educação, é de princípios, é muito grande. Entonces pertenecemos a una sociedad que ha decidido que si vos sos decente, eso es motivo de polémica. Pero nós sejamos porta-voz para que as coisas não sejam assim. Bueno, pero e eu vou estar colocando dessa forma. Tu, Rato, tu é testemunha disso, porque tu sabe da mensagem que eu coloquei em relação a ele. Si usted le dice a un jugador, no finja, porque si usted finge, yo me confundo también, está fijando una posición educativa desde la conducción hacia el equipo. Pero si toda una sociedad se pone a discutir si una persona es estúpida o noble por ser decente, porque ser decente... Ela está doente. Como? Ela está doente se ela julga dessa forma. Ela está doente. Ela está doente. Ela precisa de exemplos. Ela está doente. Ela está enferma. Ela está enferma. Claro, a mí lo que me preocupa, porque en una sociedad medianamente equilibrada, un tipo decente, ni lo aplaudimos. La decencia es normal. Ahora resulta que no, se pone en tela de juicio la decencia. Io ho fatto una dichiarazione in Italia quando c'erano questi che si buttavano per terra e facevano finta di essere stati colpiti. E allora ogni qualvolta c'era un contropiede, uno faceva finta di aver preso un colpo, si buttava per terra, i giocatori fermavano la partita e buttavano fuori il pallone. Allora, siccome questa cosa non mi piaceva e nessuno prendeva posizione, dissi: da oggi, se non fischia l'arbitro, i miei giocatori non buttano fuori il pallone. Spera, me mataron. No sabe nada de fair play, no sabe nada que es el fútbol. Eso es. Ahora, después de muchos años, dice, tenía razón Fabio. Después de muchos años, antes me mataron. Pero, mire, yo, acá la pregunta que yo no sé si entendí bien, Fabio. Creo que a lo mejor no entendí bien. El fair play, de tirar la pelota afuera cuando un jugador está lesionado, solamente se reclama si la tiene el equipo contrario al que está caído. Sí. ¿Me entiende? Si la tiene el equipo del que está caído, no la tira afuera, sigue atacando. ¿Me entiende? Ahora, entonces, ahí viene la segunda pregunta. Entonces usted dice, no, los jugadores son unos inmorales. Sí. No, los jugadores no son unos inmorales. Todos nosotros los hemos convertido en inmorales. ¿Por qué lo hemos convertido en inmorales? Porque cuando Rodrigo Caio dice, no lo amoneste, que no corresponde, todos decimos, bueno, a ver, vamos a ver si está bien o está mal lo que hizo Rodrigo Caio. Entonces Rodrigo Caio dice, ¿estaré en lo cierto o estoy equivocado? Entonces los jugadores no son perversos, están educados para ser perversos, porque si no son perversos, son estúpidos y eligen ser perversos. Y eso es lo que hay que desarticular, porque nos empeora todo. ¿Me entiende? Yo hay una pregunta. ¿Usted quiere convivir 4 horas al día con gente especulativa, tramposa, que no tiene autocrítica? No, yo quiero convivir con tipos que valga la pena vivir. Y ellos no tienen la culpa de cómo son. Todo el alrededor los hace así. Senhores, agora vamos abrir para as perguntas da imprensa. Aqui nas laterais nós temos pessoas posicionadas com os microfones. Quem quiser fazer a pergunta, por favor, eu peço que se identifique e diga para quem vai a pergunta, levanta a mão que elas levam os microfones até aí. Quem gostaria de fazer perguntas, pode levantar a mão. Ali o PVC ali no meio, ó. Paulo Vinícius Coelho, PVC, para o Bielsa. O Marcelo, sei que ano passado, alguns anos atrás, o Santos te procurou. E no ano passado eu me lembro que houve uma conversa tua com dirigentes do São Paulo, pelo menos foi o que se disse aqui no Brasil, e que você gostou muito do projeto, as pessoas se encantaram com o teu conhecimento do São Paulo. Quem relatou disse que você dizia detalhes sobre cada jogador das divisões de base do São Paulo, característica de quem estava subindo, de quem estava no elenco.
conhecimento que você mostrou agora falando do Rodrigo Caio, por exemplo. Eu queria entender, dos projetos que foram apresentados para você, o que você entendeu do futebol brasileiro? Uma das razões dessa Semana de Evolução do Futebol Brasileiro aqui é que a gente tem discutido muito desde o 7-1. Então, o que você entendesse, contasse para a gente, o que é que você viu do projeto do São Paulo, do projeto do Santos, que te mostrou do que está acontecendo no futebol brasileiro, em que lugar nós estamos? Mire, le voy a dar una respuesta muy sintética. Para mí, cuando un extranjero recibe una proposición para trabajar en un país en donde no nació, supuestamente hay una presunción de que puede aportar cosas que el fútbol de ese país no posee. Y yo, sin que esto se entienda como demagógico, yo creo que el fútbol brasileño tiene ejemplo para respaldar la escuela que elija. ¿Me entiende? Si elige un poco más pragmatismo, saben de dónde copiar. Si eligen más libertad, saben de dónde copiar. Para mí, no es yo cuando fui a Chile, fui porque creí que podía aportar cosas diferentes a las que ese país tenía. Yo no hablo, nunca hago escalas de jerarquías de lo que uno puede aportar. Hay cosas que yo sentía que podía dar y dije, bueno, entonces sí, porque lo que yo puedo transmitir a esta gente le puede interesar. Y yo, bueno, para mí estar en Chile fue uno de los momentos más felices de mi vida y lo voy a agradecer toda la vida, haber podido contactar con el ciudadano medio de Chile, ¿no? que es admirable. Pero también digo que si yo viniera a trabajar alguna vez a Brasil, no aportaría nada que ustedes no posean. Próxima pergunta. Quem é o próximo? Chichi, Marcelo, Fabio, Juan Pablo Sorín. Marcelo, un gusto volver a encontrarlo después de tanto tiempo. Parabéns, grande Marcelo. Parabéns, Chichi, aí pelo que está acontecendo com o Brasil e a Fábio pela carreira, igual que ao Carlos Alberto Parreira. E ao Caio também, que está muito elegante, né? Muito obrigado. Eu queria saber dos três com que time se identificam hoje, não seleção, com que time se identificam mais? De que time gostam de olhar na televisão quando você assiste uma partida? E uma de Marcelo, uma pergunta especial, Marcelo, como argentino, a horas, a días de que se designe un nuevo entrenador para nuestra selección, ¿cuál es tu opinión de Jorge Sampaoli después de lo que pasó en Chile también, justamente con esos antecedentes? Ojalá que se repita con la Argentina. Bueno, esas son mis preguntas. Un abrazo para todos ahí. Por favor, gente. Bielsa, quer começar? Por favor, Tite, então. Suas referências, quem te dá prazer em assistir jogar hoje em dia? Eu vou me reportar um pouquinho mais atrás, então eu vou dizer, vou ser bem direto, o Real Madrid do Ancelotti. O Real Madrid que mantinha uma linha de 4, e aí ele fazia uma combinação, uma linha de 4 defensiva, com um meio para frente extremamente criativo. Ele tinha Carvajal e Marcelo dos dois lados, Sérgio Ramos, Varane ou mantinha o Pepe. Né? No seu setor de meio campo, os articuladores dele, ele tinha Isco, ele tinha Modric. Modric é aquele jogador que nós estávamos falando antes, que ele reúne e polariza toda a equipe e faz jogar. Modric é essa característica, ele potencializa a equipe toda. Toni Kroos e Rames, ou, se for um mais agressivo, ele tinha Bale, com Cristiano Ronaldo e Benzema. Um processo de meio-campistas e ofensivo extremamente criativo. E uma linha defensiva que ela te dava uma sustentação extremamente importante. Naquilo que eu concebo futebol, equilíbrio,
e o seu setor de meio-campo essencial. Capello? Io lavoro per Fox, quindi trasmetto. L'altro anno avevamo il campionato inglese, quest'anno abbiamo il campionato spagnolo e tedesco. Devo dire che quando vado a vedere giocare Barcellona e Real Madrid mi diverto molto. Mi diverto molto perché vedo due modi di giocare completamente diversi e due filosofie diverse. Devo dire che Zidane ha messo molto dell'italiano dentro al sistema di gioco, difficile che siano sbilanciati, cerca sempre di trovare il giusto equilibrio, mentre quando vado a vedere il Barcellona, qualche volta quando tengono palla sempre dietro ti annoi, ti viene la voglia di andare a prendere un caffè, poi tornare, tanto sono sempre lì. Però quando prendono la palla Neymar e Messi, io dico che vale il biglietto che hai comprato, perché vedi delle cose veramente di un altro livello. Per quanto riguarda invece il contorno, ho fatto 4 anni e mezzo in Inghilterra e la guardo sempre con molto rispetto, soprattutto per il fascino che ha questa determinazione, questa voglia di darsi da fare, di correre. Anche se in questo momento i giocatori non sono i giocatori di primissimo livello, ci sono dei buoni giocatori, ma non c'è quella qualità che puoi vedere, come ho detto un momento fa, nel Real Madrid, nel Barcellona e lo stesso nel Bayern di Monaco. Ci sono dei giocatori che hanno più qualità rispetto a tanti giocatori che ci sono in Inghilterra. Perché questo? Vendo una cosa che non è mia, me l'hanno detto ieri mentre atterravamo qui a Rio, perché ci sono 6 squadre in Inghilterra che vogliono comprare i giocatori, più le 2 spagnole e la squadra del Bayern. Gli italiani sono un po' più indietro perché non abbiamo soldi in questo momento e quindi vanno a pescare tutti nello stesso lago, no? E quindi pescare i pesci sono pochi e qualche volta prendono anche dei pesci non buoni. Parreira, Sorin já vai te responder a parte da Argentina. Só estendendo um pouquinho, aproveitando o gancho do Sorin. Qual foi mais influência, qual escola influenciou mais na sua concepção de jogo de equipe? O carrossel holandês, a seleção brasileira de 70 ou a de 82? A seleção brasileira de 70, pela organização tática, pela imposição de um estilo e por manter a tradição do futebol brasileiro. Linha de 4, marcação por zona, equilíbrio tático, saber se defender, 10 homens atrás da linha da bola. O Zagallo sempre foi um visionário. O Zagallo sempre fez isso desde 64, quando ele começou como técnico. Agora todo mundo faz a mesma coisa e é muito bonito e atual. O Zagallo já foi atual e visionário e nos anos 60, quando ele começou a jogar, a treinar equipes de futebol. E essa filosofia levou para 70. O Brasil perdia a bola, não marcava alta nem média, era atrás da linha da bola, atrás do meio de campo. Voltava todo mundo, nós não marcávamos pressão, nem meia pressão, só se estivesse empatando ou perdendo, aí o time adiantava, evidentemente. Mas a filosofia era compactar o nosso campo, não dar espaço ao adversário. Por quê? Porque naquela ocasião você só é veloz quando tem espaço. O Tite mostrou em alguma situação que eles, num corner, estava todo o adversário lá, na hora que pegaram a bola, saíram 6, 7. Por que em velocidade? Porque havia espaço. Então você só é veloz quando há espaço. E o Zagallo tinha aquela concepção, os europeus só são velozes quando há espaço. Não dando espaço, eles vão ter que pensar e eles não sabem jogar pensando, tocando a bola, a não ser que isso aí foi invertido com o Barcelona em 2009, 2010, em que eles realmente tinham a paciência de ficar tocando a bola, mas, de um modo geral, essa filosofia me impactou muito. 8, 9 atrás da linha da bola, marcação por zona, o time bem compactado, bem organizado, bem equilibrado na defesa, no meio do campo e ataque. E uma coisa importantíssima, que se comentou aqui, e isso vai fazer sempre parte das polêmicas do futebol, e ninguém vai ter uma decisão, é o jogador específico, o jogador que só faz uma função, ou o jogador polivalente. A seleção holandesa de 74 ela marcou história pela polivalência dos seus jogadores.
embora na hora de defender ele soubesse defender como equipe, 9, 10 atrás da bola, apertando, com um crawl de equilíbrio, todo mundo apertando a marcação. O time de 94 tinha essa polivalência. Nós levamos 5 atacantes. Por quê? Porque o Cafu e o Mazinho podiam jogar em 3 ou 4 posições. Tanto que o Cafu atuou de lateral direito e atuou de lateral esquerdo. O Mazinho, numa partida só, começou do lado direito, foi para volante, foi para lateral esquerdo. Não, então, jogava contra o Pedro. Contra a polivalência é muito importante. E saber jogar no contra-ataque. Então, eu acho que a minha filosofia é exatamente essa, esse equilíbrio atrás da linha da bola e manter as tradições do futebol brasileiro. Linha de 4, marcação por zona. É evidente que o futebol hoje é mais rápido, as transições são muito mais rápidas, a velocidade do jogo, mas a gente não pode perder a nossa identidade, que é a qualidade física, a organização tática do time e, sobretudo, a improvisação. A grande diferença do futebol brasileiro para o futebol europeu ainda é a capacidade de improvisar do nosso jogador, que o europeu, de modo geral, não tem. A gente, quando iguala a parte física, iguala a organização tática, o poder de improvisação, a qualidade técnica fazem a diferença. Bielsa, responde a pergunta do Sorin. Esse momento do futebol argentino, o que você acha do Sampaoli? E que tem um estilo, é um dos seus discípulos, né? Um cara que é admirador do seu trabalho. Nesse momento da Argentina, você acha que ela precisa mais de uma característica de jogo como a do Sampaoli ou uma completamente diferente, que era o outro que todo mundo noticiou, como o do Simeone? Bueno, si usted me dice si el sistema de Simeone, cuando es efectivo, es agradable, sí, y es agradable y es efectivo con mucha regularidad. Y el sistema de Sampaoli es efectivo también con mucha regularidad y también es agradable. Para mí, que haya matices diferentes no lo vuelve ni mejor ni peor, sino simplemente distinto. En relación mire, la falsa modestia es una cosa que yo rechazo mucho porque es inducir a que el otro piense lo contrario de lo que estoy diciendo. Entonces es como una especie de manipulación que uno hace del otro, ¿no? Se muestra de una manera para que el que escucha dice, no, estás equivocado, no es así, es de otro modo. Dicho eso, yo creo que Sampaoli no es un discípulo mío, porque primero porque esa palabra no la compatibilizo conmigo, y segundo porque en realidad yo he notado que él es mejor que yo, y no se lo digo por falsa modestia. Mire, una de las virtudes de los entrenadores es la flexibilidad, es decir, no enamorarse de su propia idea. Pero a su vez uno tiene que enamorarse para convencer, porque si no, no crea muerte. Entonces hay una mezcla de humildad para no ser soberbio y no cambiar de idea, y una necesidad de convicción para defender las ideas que eligió. Yo no cedo en mis ideas, y no lo digo como una virtud, lo digo como un defecto. Sampaoli sí cede en su idea porque tiene un poder de adaptación que yo no tengo. Eso lo hace mejor que yo, indudablemente, ¿me entiende? Porque él ha resuelto cosas concediendo a la posición original de partida, y yo he sacrificado cosas por no conceder a mi forma de ver de interpretar mi oficio. Entonces, decididamente creo que es mejor, y no lo digo por falsa modestia, y que no lo considero un discípulo porque él tiene ideas que representan una escuela comparable con las ideas que tengo yo, y desde mi óptica imparcial, mejor que las que tengo yo. Yo no podría hacer lo que él hace. Antes de fazer uma pergunta, me permite só... Bem respondida. Me permite só pegar o gancho nessa declaração do Parreira e explorar um pouquinho o que eu acho. Por favor. Disculpe, yo lo escuché y es increíble que su relato de un equipo del 94 sea tan actual, tan contemporáneo, esa es la palabra. Es admirable que hace 20, no sé cuánto pasó, 23 años, alguien describa aquel evento con una modernidad, porque es hoy, está hablando de hoy.
E a nossa seleção atual, acho que também tem um pouquinho disso, né? Tem o talento, tem o jeito brasileiro de jogar, mas tem muito do estilo italiano de marcação, dessa primeira linha de 4. Estava conversando com você, Tite. Eu queria explorar um pouquinho a sua construção de equipe. É impressionante que nessa primeira linha defensiva, apesar de toda a vocação ofensiva de Marcelo e Daniel Alves, eles não tomam mais bola nas costas, né? O Brasil hoje é uma equipe extremamente segura e que propõe jogo. Como você conseguiu chegar a esse status? Vamos entrar na parte tática e de uma forma direta. Eu não acredito que uma estruturação de uma equipe, treinamento, principalmente em seleção, e eu estou me adaptando e estou ouvindo vocês, porque vocês têm muito mais experiência de seleção, e eu estou me remontando, me reinventando como estruturação de técnico de seleção. Mais evidente ainda naquilo que eu vou falar. Treinamento a 3 atrás e a 4, há uma necessidade de um sincronismo muito grande, uma coordenação de movimentos muito grande, de movimentos impensados que, por vezes, quando tu perde essa bola, tu tem que ter automaticamente a tua reação, ela tem que ser muito rápida, impressionante, rápida para que tu possa retirar do adversário a contundência e tomar o gol. Vejo ela, na escola brasileira, essa montagem de linha de 4, como da nossa escola. E se esse terceiro que eu chamo defensor marcar, que é o caso de Casimiro, que foi de Mauro Silva, ele fazer um pivote, ele fazer um trinco, a denominação que seja de vocês, pela frente, cortando linha de passe, ou depois como uma cobertura lateral, na medida que os espaços ou os lançamentos do adversário forem colocados. Essa é a compreensão que eu faço. Mesmo tendo trabalhado no Grêmio e ter sido campeão da Copa do Brasil com 3 defensores, jogando no 3-6-1, numa das variantes. Acredito em variante, né? Mas uma escola que ela é predominantemente com linha de 4. Mesmo tendo lateral apoiadores como o Marcelo e como o Dani, sim. E fazer com que a cultura tática que foi por eles desenvolvida, eles assumam uma responsabilidade. O Dani, por vezes, jogou com linha de 3 na Itália com a Juventus, ele jogando como stopper direito. Ou ter essa percepção. O Dani é um jogador... E esse feeling do como é que a gente fala no futebol? Daquelas informações que são subjetivas. O Daniel Alves é um cara muito inteligente. E tu passa... O time dele, nós estávamos falando antes de ser um jogador otimista, ele tem as percepções da linha de 4. Então, quando é requisitado a ele para fazer, Caio, ele faz, eu quero que tu ataque, quando a bola jogada estiver do lado do Marcelo, tu ataque por dentro e não na amplitude. Ele tem o domínio. Com o Marcelo, a gente vai trabalhando essa situação mais. Ou vai ter um Renato para dar uma sustentação, ou vai ter um zagueiro para dar uma sustentação, ou vai ter um Casimiro para dar essa sustentação e ganhar um processo ofensivo. Bom, do meio para frente, essa estruturação de 3 defensores. Tu vê que o Bielsa colocou 4-3-3 em termos de nomenclatura. Eu uso como 4-4-2. Tu vê nossas... Por quê? Porque o Coutinho é articulador, é flutuador, é organizador, é da penúltima bola. E Neymar, eu tentei fazer ele com flutuação. Sabe, Capelo, o que ele quer? Sabe o que ele quer? Vertical. Ele quer ir para gol. Parreira, ele não roda, ele não quer a penúltima bola. Ele quer a última. E aí tu trabalha com 2 atacantes. Mais ou menos por aí. Mire, yo quería jerarquizar una parte de lo que usted acaba de decir. Yo creo que si Brasil mañana decide formar una línea de 3, retrasando a Casemiro y subiendo a Alves y a Marcelo, todos van a jugar peor, no mejor. Porque Dani Alves ataca mucho mejor desde línea de 4 que desde lateral adelantado. Y Marcelo ataca mucho mejor desde línea de 4 que desde lateral adelantado. Claro, ¿sabe qué pasa? Eso no se percibe. Yo percibí que usted decía. Y aparte, quiero agregarle algo más. Una línea de 4 tiene automatismos generados que si usted lo cambia por línea de 3, lo empeora defensivamente al sistema y lo empeora ofensivamente. Por eso lo que yo expuse
no es que yo expuse como un ignorante, ¿me entiende? Sino expuse las variaciones y las opciones. Perfecto. Pero yo entiendo que si Perfecto. mañana la línea, si Alves atacaría peor porque desde lateral volante con línea de 3 atrás es más perceptible como atacante, y Marcelo lo mismo, y estando más atrás menos perceptible. Y estoy repitiendo, y los automatismos de la línea de 4 los tienen incorporados y no los de la línea de 3. Perfeito. Eu chamo de laterais construtores, porque eles iniciam a jogada um pouquinho mais atrasado, um pouco mais livres. A área de ação ela se torna maior. O Sorin era um exemplo disso, talvez? Vamos, un momento. Dani Alves está jugando también con línea de tres. Juve está jugando bien, ¿sabe? El problema es que cuando juega con la línea de 3 está más adelantado, el que defiende le está más cerca, no puede recibir siempre llegando sin balón. Muchas veces le llega el balón y está presionado inmediatamente. Claro, pero él tiene la calidad para hacer algo pero también muy bueno. Hay un dato en este intercambio de puntos de vista. No es lo mismo una línea de 3 italiana de Chiellini, dígamelo, Bonucci y Barzagli, que una línea de 3 con el descenso de Casemiro y con la cultura que tiene las dos escuelas. ¿Me entiende? Es decir, Dani Alves se adapta a una cultura, pero esta cultura es propia del fútbol brasileño. Se deixar, eles vão ficar 10 horas aqui falando e a gente ouvindo e aprendendo, né? Bom, queria dizer que as perguntas são abertas a todo o público, não só aos jornalistas, então fiquem à vontade, por favor, se identifiquem. E queria pedir para que vocês dessem respostas um pouquinho mais breves para que a gente consiga atender a todo mundo. Próxima pergunta. Aqui. A minha introdução, eu vou fazer uma pequena introdução desde o início, que para mim são 3 pilares importantes que foram colocados ali. O Tite iniciou a sua fala nos falando de organização, que para mim é um pilar muito importante. Depois entrou o Bielsa, falando um pouco de trabalho, de dedicação, de desenvolvimento dentro do campo. E, por último, o Capello vem falando de disciplina, que para mim são 3, não se consegue trabalhar um grupo de atletas sem esses três pontos que são interessantes e fundamentais. Então, a minha pergunta vai agora para o Tite. Como é que você... nós iniciamos aqui, ouvimos muito sobre a palavra automatizar. Automatizar vem de repetir muitas vezes alguma coisa. Então, para repetir alguma coisa, a gente tem que ter um padrão. Iniciar uma ideia padrão e para fazer e depois automatizar o que nós queremos. A pergunta vai para o Tite. Como é que você consegue padronizar os nossos jogadores brasileiros sem engessá-los, fazer com que eles tenham sempre a criatividade, porém querendo uma ideia tática que foi fundamental na tua trajetória nesse momento? Eu assim entendo. Milton, primeiro, respeitar as posições e funções dos atletas nos seus clubes e estudá-la. E se eu tiver que perguntar aos técnicos dos clubes onde eles trabalham qual é, eu ir lá e perguntar e ligar. Então, foi assim com todos os atletas, foi assim contigo. E eu não tenho problema nenhum, porque o técnico que vive o dia a dia, ele tem a percepção, Parreira, da posição-função, e ele tem também, ele pode te passar o feeling dele de como o atleta reage a uma intervenção minha. Ou de uma forma mais direta, ou como tu disseste no intervalo, mais dura, mais forte, ou ela mais amena e mais didática. É um desafio que traz conosco. Então, respeitar essas posições e funções. E eu digo assim que existem espaços para que essa criatividade ela seja potencializada. Jogo construído. Eu gosto dessa forma, entendo que ela... É a forma que eu sei, não vou dizer que ela é melhor. É a única que eu sei, que eu aprendi, que eu desenvolvi. E aí vai da metodologia do treinamento, fazer trabalhos que se associem às ideias que tu tens. Porque um grande problema é, eu tenho a ideia, e aí a equipe não apresenta, tem alguma coisa errada. Ou a qualidade do atleta não se dá, ou a metodologia
do treinamento ela está errada. E aí nós chegamos num consenso, eu vou olhando e vou treinar a 100% da sua qualidade. Esse é o grande desafio. Talvez só a diferença seja da pressão psicológica do jogo, da mídia. O resto tem que ser igual na sua qualidade, na sua intensidade, ela precisa ser igual. Resumindo, a parte inicial eu sou mais conservador na linha de 4 e na estruturação. Na fase de zona de transição e na última zona eu digo assim, aí é da percepção, aí vocês têm a liberdade de criação. O lance pessoal ou o lance de tabela e infiltração, provocar situações de rapidez de raciocínio e execução, mas dá essa liberdade. Milton, ajudando só a tua pergunta inicial, eu perguntei ao Zagallo uma vez, a seleção de 58, evidentemente, foi a primeira que ganhou no continente contrário, tinha gênios da bola, Pelé, Garrincha, Didi e essa turma toda. Perguntei ao Zagallo qual foi o grande mérito do Feola, que ele era muito discutido. Ele não faz nada, ele dorme no banco. O Zagallo falou, Parreira, ele foi importantíssimo. Eu falei, por quê? Ele ele teve a sensibilidade de colocar cada um no seu lugar. De uma maneira pragmática, muito simples. Isso é importante à beça. Deixa eu só fazer um complemento. Na fase ofensiva tem que ter infiltração. Tem que estar apoio à profundidade, atacar espaço, porque senão vai estar trabalhando sempre atrás da linha da bola e fica o Capello brincou assim, senão ele vai tomar um café lá e volta e vai estar no mesmo lugar. Então, na zona ofensiva é ser vertical, é ultrapassagem, é atacar espaço, é ser agressivo, é ser Neymar. Neymar não gosta de rodar, gosta de 1 contra 1, da jogada individual. O Messi não cai, o Messi vai para dentro. E ele procura sempre a opção mais ofensiva. Às vezes, eles nem procuram a jogada do lado. Está jogada limpa do lado. Na abertura da palestra, teve o narrador o Luciano do Vale colocando, está aberto o Cafu. Sabe o que o Zico fez? Veio para dentro, veio por dentro, porque por dentro é a última jogada, não é a penúltima. A criatividade y ese atacar espacio. Mas los porteros no juegan en el fútbol. Hablamos de delantero, medio campo, defensa 3. Mas los porteros son importantes. Está jogando, discorda sobre ele. Se gana con los buenos porteros. Sin buenos porteros, muy difícil ganar. Muy difícil. Porque tiene la misma importancia de un delantero, de un mediocampista, porque el portero de los grandes equipos, en cada momento hay que ser fundamental. Fabio, un momento, esperando 90 minutos ahí, va a estar pronto el último. Mire, es tan cierto lo que usted dice, que a mí me llama la atención que ya veo entrenadores festejando como goles los goles evitados por su propio arquero, porque tienen el mismo efecto. Yo lo he visto, por ejemplo, a Simeone, festejar del mismo modo en que se festeja un gol evitado. Y al principio que uno no tiene costumbre dice, ¿pero qué pasa? Y después te pones a pensar y digo, claro, es igual que un gol. Próxima pergunta, PC. Paulo César Vasconcelos, do Sport TV, para o Capello e para o Bielsa, mas gostaria também de ouvir o Tite e o Parreira. Há algum tempo, os técnicos ganharam um super protagonismo. Fala-se muito mais, às vezes, o técnico foi responsável pela vitória, o técnico foi responsável pela derrota. E, às vezes, tem-se a impressão até que os jogadores estão em segundo plano. Como é que o técnico, como é que vocês... Capello, Bielsa, Tite, Parreira, lidam com isso? Dessa coisa do excesso de protagonismo que, de uns tempos para cá, começou a tomar conta do futebol na figura do técnico. Io credo che sia molto importante quello che lei chiede. Il tecnico deve prendersi le colpe, deve cercare in tutte le maniere di tenere fuori la squadra, pur sapendo dove ci sono stati gli errori, chi è il colpevole e chi non è il colpevole. Ma il tecnico difende la squadra, perché la squadra, come dicevamo prima, siamo 1 contro 30 e ti guardano proprio in quel momento, in cui vai a parlare nel momento di difficoltà, nel momento che devi dire le cose
aiutando la squadra dopo una sconfitta. Questa è una cosa fondamentale per un tecnico. Se tu come tecnico incominci a fare delle critiche alla squadra, ai tuoi giocatori, non fai altro che il gioco, come diceva Bielsa, che aiuta i giornalisti, che aiuta questa gente a fare i titoli e hanno una settimana intera per scrivere e andare a chiedere perché e il per come. Il tecnico deve essere l'uomo che difende a spada tratta sempre, anche quando è difficile, molto difficile, difendere il giocatore. Io vi posso assicurare che ho avuto 2 momenti, parlo del mondiale, 2 volte con 2 portieri che è arrivato un tiro da lontano, ho fatto così, la palla è entrata e siamo andati a casa per questi 2 errori, ma io non ho mai parlato portiere, può sbagliare, basta. Quindi è una cosa importantissima difendere la squadra. Poi quando ci si trova il martedì, il lunedì, la volta dopo, si analizzano con molta decisione, con molta convinzione gli errori. Però davanti ai tifosi, davanti alla stampa, io ho sempre difeso a spada tratta i giocatori. Mire, el futbolista es un compañero de trabajo del entrenador, con distintas posibilidades de ejercer la autoridad. El entrenador está obligado a ejercerla, es una necesidad, y el futbolista a ser destinatario de las decisiones. Y yo siempre insisto con que el futbolista se merece que se lo forme para mejorarlo en su condición de ser humano. Cuando un jugador es sustituido y manifiesta frente a 50.000 personas el descontento por la decisión del entrenador, dejemos de lado la ofensa que significa para el compañero ingresante, porque al compañero ingresante le está diciendo, yo no merezco salir y vos merecés estar donde estás por estar en el banco. Ese es el mensaje. Después hay un segundo, una réplica. Yo no digo eso, que saque a otro. Ah, bueno, entonces en vez de ser vos el protagonista de esa dualidad y ese antagonismo vergonzoso de sentirte por encima del compañero, ese rol que lo juegue otro. Entonces yo digo, bueno, si el futbolista tiene derecho a decir que el entrenador se equivoca porque lo sustituye, el entrenador tendrá derecho para levantar las manos diciendo, mirá este burro, cuando errungó el delantero. O tendrá derecho, entre comillas, a decir el arquero, el gol fue por culpa del arquero. Entonces, ¿qué grupo sólido se puede construir si los futbolistas, argumentando que tienen 200 pulsaciones, rechazan la decisión del entrenador, o el entrenador pone en evidencia que el jugador se equivocó? ¿Por qué esta perversión sigue? Porque mire, yo tengo me voy a extender un poquito, le pido perdón por usted, el dueño de casa. Yo tengo 2 fotos que las tengo, ¿no? Está minuto 90 de un partido que no voy a decir el club, el Real Madrid, va ganando 8-0. Y los del banco hablan así. Y yo digo, miércoles, 8-0 y tienen que hablar en secreto, qué raro, dije yo. Pero eso a mí no me parece ni bien ni mal. La televisión, al 95 segundos, muestra a un chico vestido con la ropa del Real Madrid diciéndole al de al lado así. ¿Qué quiere decir eso? Que la imitación, el ejemplo, es absolutamente invasivo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando un jugador se enoja por ser sustituido,
lo que debemos hacer es que él sienta que eso le va a generar exclusión social, porque está mal que haga eso. Porque si él hace eso, nosotros, los entrenadores, podemos manifestarnos en contra de sus errores. ¿Por qué los entrenadores no lo hacen? No porque tengamos otra calidad humana, porque duramos 2 segundos más si hacemos eso, ¿me entiende? El futbolista siente que si hace eso no pasa nada y eso le da jerarquía, y el entrenador dice, si yo me hago lo que siento, duro un partido más. Y mire, alguien dijo que Capello habló de disciplina. Yo no escuché eso, aunque tal vez usted... Eso iba a decir. Él habló de respeto. Es una gran diferencia. Claro, no disciplina, respeto. Pero usted no se lo dijo al que preguntó recién. Disculpe, se lo debería haber dicho, y me permito hacerle esta afirmación, porque no es lo mismo disciplina y respeto. Respeto habla de horizontalidad, disciplina habla de verticalidad. Y la verticalidad en el fútbol no funciona a largo plazo, funciona a corto plazo. El día que se le va el poder, usted ya no puede hablar más, porque lo que usted dice solamente tiene valor si hay poder. Y respeto tiene valor siempre. Entonces, yo cuando escuchaba la palabra disciplina, porque claro, nosotros nos enamoramos de lo contrario a lo que produce malos resultados. Es decir, si el equipo gana dentro de la libertad o el libertinaje, los disciplinados son unos fascistas. Y si el equipo pierde dentro de la rigidez, o lo contrario, si gana la disciplina, la libertad es desaconsejada. Si gana la libertad, la disciplina es para fascista. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer desde mi punto de vista? No admitir los comportamientos que a una persona lo hacen peor, tiene que sentir que es peor persona, ¿me entiende? Porque no se puede convivir sino. ¿Cómo vamos a convivir con un compañero de trabajo que pone de manifiesto que yo me equivoco? Yo no quiero, porque tampoco quiero poner de manifiesto que nadie se equivoque. Esa es no sé si respondimos yo no respondí a la pregunta, ¿no? Parece que no tiene nada que ver. Pero hay cosas que uno quiere decir y dice, a ver dónde puede caber, y donde cabe la pone. Pero estuvo muy mal, Fabio. Usted le tendría que haber aclarado que disciplina y respeto no eran lo mismo. Está cansado. Bielsa falou de educação. E o esporte talvez seja o veículo, ou um dos veículos mais fortes para educar. E não só em alto nível, como nós estamos falando, mas no 2 contra 2, quando se é garoto, e que se respeita as regras e que se respeita o garoto que está jogando contra. Sobre a importância de atleta e de técnico. Eu li um livro do Valdano, ele falando um relato de que ele sonhava, quando ele passou como técnico, e que ele sempre sonhou como atleta. Eu digo, é bonito para escrever livro isso daí. Eu não joguei muito e não fui um atleta de alto nível, mas eu tive experiências no futebol importantes. E eu tenho 55 anos. E eu sonhei e sonho. Eu sonho sempre jogando futebol, nunca dirigindo. Eu não sonhei uma vez dirigindo. Eu sonhei na categoria de base, eu sonhei no esportivo, eu sonhei em diversos fatores jogando futebol. A essência do futebol está nas pessoas, na educação, no caráter, na formação do atleta e na qualidade técnica individual. Senão, a gente está tendo valores errados. Paulo, esse é o que eu penso. Senhores, muito obrigada mesmo. Se eu pudesse, eu ficaria aqui, mas a gente já passou demais do tempo. E Tite tem um compromisso, então, e a gente tem também a nossa programação durante a tarde. Queria agradecer muito a presença de todos vocês aqui.